Oi, pessoal. A gente vai ter aula sobre o livro de Colossenses essa semana e queria começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a gente pode te conhecer. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e por essa forma de cuidado e de te conhecer que é a Bíblia, Senhor Deus. Que através da sua palavra, através da carta aos Colossenses, a gente possa te conhecer um pouco mais, te entender um pouco mais e que a gente receba poder para viver de uma forma mais parecida com o Senhor, de uma forma que te agrada e que te glorifica. Abençoa essa aula, abençoa as pessoas que estarão assistindo. E assim a gente ora em nome de Jesus. Amém. Bom, beleza. Bom, então, Colossenses é um livro bem curtinho, ele tem 4 capítulos só. Muitos dos temas que ele fala aparecem em outros lugares da Bíblia, mas mesmo assim é uma carta que, que a gente tem muito a aprender, que a gente tem muito a extrair disso. E o tema central de Colossenses é Cristo. Cristo aparece muito, 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 né? Então, acho que a cada, a cada 2 versículos é difícil não encontrar uma palavra que se refere a Jesus, seja Cristo, seja Jesus, seja ele, seja o cabeça, ou fala que em Cristo ou nele as coisas acontecem, e aparece muito, muito, muito. E preparando essa aula, eu lembrei de uma experiência que eu tive uma vez. Alguns anos atrás, eu fui nos Estados Unidos, eu estava em Seattle visitando, tem uma tia-avó que mora lá, estava visitando a família dela. E teve um domingo e eu quis ir para a igreja. Na verdade, eu queria ir para uma igreja que é relativamente conhecida lá, tal. Mas acabou não dando certo e eu fui lá com os meus tios para uma outra igreja. Uma igreja, tipo, teoricamente cristã, protestante. Mas aí, nessa igreja, eu vi um negócio que eu fiquei assustado, porque parecia uma igreja, sei lá, não sei exatamente o que, um cristianismo estilo nova era. Então, eu lembro que teve um momento que todas as pessoas do salão lá se reuniram, dando as mãos, e foi feita uma oração que não era bem uma oração, trazendo temas de humanidades e natureza e conexão com o infinito, com o divino até, mas o que não tinha lá era Jesus, o que não tinha lá era Cristo. Então era uma igreja que eu imagino que em algum momento aquele prédio, talvez aquela congregação tenha sido uma igreja cristã, mas naquele dia que eu fui, provavelmente naquele ano que eu fui, já não era mais, né? Era uma igreja que celebrava uma espiritualidade, uma transcendência, né? Uma relação do ser humano com a natureza, com o mundo, mas perdeu o que é o essencial, que é o relacionamento, a comunhão íntima com uma pessoa, que é Jesus Cristo. E aquilo foi um negócio que me deixou com uma sensação meio ruim, assim, de não sabia o que estava acontecendo, tal. Muito disso eu só consegui digerir depois. E
E Colossenses, nossa, acho que cairia super bem para aquela congregação, porque só fala de Jesus o tempo todo e fala quem é Jesus e coloca Jesus no centro da nossa fé, algo que a gente sempre precisa ter. Bom, então, a, a carta aos Colossenses, né? A Epístola aos Colossenses, ela foi escrita mais ou menos em 60 depois de Cristo. Na verdade, ela é uma das cartas de Paulo que mais tem controvérsias, mesmo em relação à autoria, ao tempo de escrita. Tem gente que fala que não foi Paulo, mas provavelmente foi alguém que ajudava Paulo a escrever as cartas, porque o estilo é um pouquinho diferente, porque algumas das palavras, né, do vocabulário de Colossenses não aparece em nenhuma das outras cartas de Paulo ou em nenhum dos outros lugares na Bíblia. Só que, não sei, meio que essa daqui é a explicação mais aceita. E quando eu li, eu achei que fez bastante sentido e, na verdade, tem bastante coerência interna com outras cartas, né? Principalmente a carta de Efésios, a de Filemon, e também com as épocas históricas, né? Relatadas em Atos. Mas então, Colossenses provavelmente foi escrito mais ou menos em 60 ou 61 depois de Cristo, durante uma época que Paulo ele estava preso em Roma. E tem alguns personagens importantes nessa escrita da carta, que são justamente as pessoas que vão levar essa carta para as igrejas, que são Tíquico, que é o portador da carta mesmo, e Onésimo. Onésimo é um escravo que fugiu de Filemon, que é o cara da carta de Filemon, e encontrou Paulo em algum momento, e Paulo recebe ele como irmão, e Paulo até fala nas saudações finais sobre Onésimo, a gente vai voltar um pouco nele. E essa carta de Colossenses, provavelmente, ela, depois de escrita, ela foi levada junto com a carta aos Efésios e junto com a carta para Filemon, por Tíquico e por Onésimo. E outra curiosidade, na verdade é bem importante para a gente entender, Paulo, ele nunca tinha ido para Colossos na época que ele escreveu essa carta e provavelmente ele nunca foi para Colossos. Colossos não era uma cidade super grande, super importante. Era a cidade importante que ficava perto era a Laodiceia. E Colossos muitas vezes historicamente é citada junto com Laodiceia. Mas quem fundou foi Epáfras. Epáfras, esse sim, era um convertido de Paulo, provavelmente se converteu em Éfeso naquele ano que Paulo passou lá, naqueles anos. E só que Epáfras falava bastante dessa igreja para Paulo, tanto que Paulo ele cita Epáfras várias vezes e ele tinha uma ideia muito boa de como estava a igreja de Colossos, que problemas eles tinham, quais heresias e ensinamentos errados tinham penetrado. E então, né, nesse negócio, Paulo sabia muito bem, porque ele vai falar dos Colossenses e ele já fala, né? Que ouviu falar da fé que eles têm, do amor por todos os santos, da esperança que eles conhecem, né? Paulo cita que o evangelho vai crescendo no mundo todo e também na igreja de Colossos, entre os colossenses. E então, assim, era uma igreja, putz, que as coisas estavam indo bem, né? Eles praticavam a fé, eles tinham amor que demonstrava tanto por Jesus quanto tipo, pelas outras pessoas. Eles viviam nessa esperança da eternidade, dos céus. Então, era uma igreja viva, era uma igreja atuante. E mesmo assim, mesmo para essa igreja, Paulo sente a necessidade de enfatizar Cristo, de enfatizar que Cristo deve ser o centro e Cristo é a motivação, que tudo é por Ele, tudo é para Ele. E no primeiro capítulo tem aqui, Paulo já emenda com o principal tema da carta, né? E tem um poema
que no meio do capítulo 1 que é super bonito, e eu vou ler para vocês. Paulo fala aqui de Cristo, né? Que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, né, e esse é o tom da carta, esse é o trecho que Paulo vai voltar outras vezes. Ele fala de Cristo como imagem do Deus invisível, né, como aquele que torna Deus real, que torna Deus visível, que torna Deus possível de ser conhecido, e fala de Cristo como primogênito de toda a criação. A gente, né, como... Não sei se tem um pouco a ver com a gente viver numa visão de mundo meio patriarcal, né, pelo lado chinês, pelo menos. Ou, não sei, pode ter a ver com a gente viver numa sociedade que, de muitas formas, valoriza o divino, valoriza o transcendental, mas de um jeito meio relativo, meio abstrato, né? Tipo, a verdade de cada um, o Deus de cada um, a espiritualidade de cada um. Mas acho que é muito fácil a gente cair numa coisa de valorizar muito o papel de Deus e deixar Jesus de lado. Mas esse trecho mostra que não, né? Quem criou foi criado por ele, né? Por Cristo e para ele, para Cristo. Ele veio primeiro, nele foram criadas todas as coisas. Ele que tem a supremacia, né? Em Cristo habita toda a plenitude. E então a criação, o original, aquilo que era bom no começo, né? Aquilo que em Gênesis Deus pega e fala, nossa, isso é bom, né? Ele fez a luz e era boa, fez os céus, fez os mares, isso era bom. Isso foi criado em Cristo, isso foi criado por Cristo. E depois, quando as coisas dão errado, quando o pecado entra no mundo, quem vai fazer com que tudo isso volte a ser como antes, quem vai reconciliar tudo, de novo, é Cristo, né? É Cristo que faz isso. Ele que é o centro e a gente tem que olhar para ele. E, e daí Paulo ele situa tanto ele, Paulo e o trabalho dele, quanto os colossenses nesse finalzinho, que é a reconciliação, né? Tipo, por meio de Cristo todas as coisas são reconciliadas. E Paulo vai aplicar isso à igreja, falando que antes a igreja e nós estávamos separados de Deus e eram inimigos, mas agora a gente foi reconciliado. E ele fala que Paulo é um ministro, né? Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E Paulo é o agente da reconciliação, né? Ele é o agente de espalhar as notícias de que Cristo reconciliou o mundo e isso está disponível para todas as pessoas. E esse é o grande tema, né? É Cristo. Cristo, ele é o centro, ele é o primogênito, ele é o soberano, tudo é para ele. E na vida da igreja e nas nossas vidas, a gente está vivendo a reconciliação, né? Que é simplesmente que em algum momento as coisas deixaram de ser para Cristo na prática, ou a gente vive como se não fosse, mas a gente precisa voltar a viver como se fosse. E o Paulo fala da luta dele em trazer essa reconciliação para o dia a dia dos colossenses. Então, sei lá, só
introdução, um pouco capítulo 1, dá para ver que eu repeti muitas vezes poucas palavras, né? Tipo, Cristo, reconciliação e coisas referentes a Cristo e ao sacrifício dele, né? Porque meio que esse é o único tema da carta, né? A carta fala vários assuntos, mas é tudo sobre isso. E ele vai falar sobre a vida em Cristo, viver em Cristo e alguns enganos que penetraram. Então aqui, né, Paulo vai falar que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui grifado, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Que é o que estava entrando, não só em Colossos, mas em Éfeso, na Galácia, em vários lugares. E Paulo ele vai colocar esses enganos de forma clara, né? No versículo 8 ele fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Que são os principais temas dos enganos que impedem o viver em Cristo, o viver livre, o viver abundante. Um deles é a grande ênfase em tradições, né? Isso está presente muito forte também em Gálatas, que é a crença que Isaac falou no culto hoje também, né? De que, de alguma forma, Cristo não é o suficiente, a gente precisa de outras coisas, a gente precisa seguir leis, observar datas e fazer outras coisas para nos tornar, de alguma forma, mais dignos. E Paulo vai falar: não existe essa coisa de nos tornar mais dignos, a única pessoa que consegue fazer isso é Cristo, a gente não consegue fazer nada pelo nosso esforço. E outra coisa que atrapalha essa vida em Cristo são esses princípios elementares deste mundo, né? Em outras tradições está os rudimentos deste mundo, que são os princípios, os valores do mundo, a carnalidade, coisas que nos levam para longe de Cristo. E então Paulo vai falar das tradições, né? Ele fala que justamente isso, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem, com relação a alguma festividade ou celebração de luas novas, dia de sábado. Ele diz que tudo isso, não é que ele vai falar que tudo isso não é importante, tudo isso não serve para nada, ou, sei lá, Deus estava equivocado no Antigo Testamento quando tudo isso passou a existir. Não é isso, ele vai falar que todas essas coisas, grifado, né, no 17, são sombras do que haveria de vir, e que a realidade se encontra em Cristo, né, que todas as festas, todos os rituais, todas as cerimônias, isso aponta para coisas, isso aponta para coisas que Cristo vai cumprir, né, então, sei lá, alguns exemplos simples. Os rituais de purificação do templo, eles, assim, não há necessidade de seguir como eles são, mas eles vão apontar para o quanto Deus é santo, para quanto o pecado é grave, nos separam de Deus e para quanto a gente precisa de alguém para nos purificar, alguém que consiga nos purificar de verdade. Então, aquele era um ritual externo, né? O sacrifício, a aspersão do sangue, era um símbolo, era uma metáfora do que ia vir de verdade, que é o Cristo, o sacrifício definitivo, que realmente pode tirar o pecado. E no final desse trecho aqui que tá na tela, ele vai falar que todas essas coisas, todas essas regras, elas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. E Paulo vai falar que essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Né? Então, além dessas tradições serem sombras
do que da realidade que está com Cristo, elas não têm valor para refrear a carne. E que essa vai ser a ligação com o segundo ponto. Isso que seria importante, né? Dentro de nós e nesse mundo pecaminoso, existe uma grande luta, né? A luta entre o pecado e a santidade, né? A luta entre a carne e o espírito. E dentro de nós tem esses impulsos da carne e vai parecer que, às vezes, observando isso, observando aquilo, as regras e os rituais e a liturgia e a rotina, às vezes a gente cria essa sensação de que a gente vai fazer muito esforço e com muita força de vontade vai matar a carne dentro de nós. Mas não é assim que funciona, porque é isso, né? Nosso estado natural, o nosso estado corrompido, ele é pecador. E o homem pecador não consegue chegar até Deus por mais que ele se esforce. Essa vontade de chegar a Deus, de alcançar a redenção, né, da gente nos redimir, da gente nos salvar pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, isso também é algo carnal. E Paulo vai falar dessa segunda armadilha, que são os valores do mundo, né? Os princípios elementares do mundo. E o que ele vai falar é que tudo isso, todos esses valores do mundo, eles precisam morrer. Então, aqui no 5, né? Então, ele fala, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, as paixões da carne, os desejos maus, a ganância, a idolatria. E ele vai falar que Deus, essas coisas trazem a ira de Deus, essas coisas nos tornam inimigos de Deus. E, né, e então você pensa, caramba, se dessas coisas, elas fazem parte do nosso mau desejo, do nosso impulso corrompido, decaído, nossa natureza pecaminosa, e aquilo que a gente tinha antes, né? Aquela coisa meritocrática de, então vou obedecer às regras, vou obedecer os mandamentos e vou usar minha força de vontade e eu vou ficar me esforçando para fazer tudo bem. Paulo fala que aquilo não tem valor para refrear os impulsos da carne, tipo, putz, e agora, né? O que a gente faz? Mas Paulo dá a resposta, né? Ele fala portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, e acho que isso é bem importante. Pô, vocês ressuscitaram com Cristo, isso já aconteceu. Talvez não tenha. A gente já ressuscitou com Cristo, né? Talvez tenha uma parte do cumprimento disso que ainda não chegou, que a gente ainda não sente, mas isso também já aconteceu, né? Já foi consumado, Cristo já se sacrificou, ele já ressuscitou. E Paulo incentiva e Paulo exorta os colossenses a procurarem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele fala, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, né, Paulo dá um método, né, ele fala de procurar as coisas do alto e de manter os pensamentos nas coisas do alto. E assim vocês vão fazer morrer toda essa impureza, toda essa coisa ruim, todo esse pecado que combate dentro de cada um de vocês, né? Procurando as coisas do alto e mantendo o pensamento nas coisas do alto. Isso, não sei, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nesse trecho desse jeito, mas são coisas que eu trabalho bastante no meu dia a dia e eu queria abrir uma reflexão aqui, né? Então, primeiro são procurar as coisas que são do alto. Procurar as coisas que são do alto, buscar as coisas do alto, buscar alguma coisa,
envolve a gente gastar tempo, a gente gastar energia, a gente gastar nossos pensamentos e nossa imaginação com alguma coisa. Em outras palavras, isso, procurar as coisas do alto é investir no alto, investir no reino de Deus. E as coisas funcionam nos dois sentidos, geralmente, né? Tem um aspecto de eu gosto de alguma coisa, eu considero alguma coisa importante, então eu vou investir naquilo. Mas tem um caminho oposto de eu invisto em alguma coisa e isso faz com que a importância daquilo aumente para mim. Então, não sei, acho que um exemplo muito comum disso são os filhos, porque os filhos geralmente eles chegam numa família e pelo menos no começo da vida e por vários anos, os filhos não têm muito que trazer para os pais ou para a família, né? Sim, não sei, meio que dá muito trabalho, dá muita despesa e não tem, de aspectos práticos, tem pouca coisa que eles podem retribuir. Mas como funciona? O, os pais, os avós, a família acaba investindo muito na criança, né? Então, tem as noites acordadas, tem todo o preparativo antes de chegar, tem as preocupações de e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, vamos fazer tudo da melhor forma, e tem cuidar para que não fique doente, cuidar depois que fica doente, e se preparar para, sei lá, para anos difíceis da adolescência, e as preocupações com quem vão ser as companhias, e como vai ser o futuro, e então você vai gastando tempo, você vai gastando preocupação, você vai gastando energia, e depois de um tempo, né, é uma coisa que vai crescendo. Quanto mais você vai se dedicando, mais aquela criança, aquela pessoa vai se tornando importante e mais você vai se dedicando e vira um ciclo, né? Geralmente, às vezes chega alguns pacientes, alguns clientes que meio que eles justamente estão fora de qualquer ciclo de investimento e de importância. Isso faz com que a vida se torne vazia, né? Tipo, fica aquela coisa de, não sei o que eu faço, não vejo sentido, parece que eu posso até fazer as coisas, mas nada tem graça. E um dos, um dos papéis do profissional de saúde mental nessas situações é procurar com a pessoa o que pode ser importante para ela, né? Onde investir e incentivar essas pessoas a investirem em alguma coisa que tenha um mínimo de interesse ou que elas estejam minimamente de acordo com o valor delas, com os valores delas, né? Porque aí vai investindo naquilo, aquilo vai se tornando importante e aquilo vai dando um sentido para a vida e aquilo vai aumentando, né? Vai puxando a pessoa para sair daquela inércia, daquele vazio. Mas talvez o mais preciso, o melhor que poderia ser feito seria seria apontar para Cristo nessas horas, né? E falar, ó, Cristo, ele é o centro de tudo. Tudo foi criado para ele, né? O ser humano, nós fomos criados para glorificar a Cristo. Então, essa é a coisa que
que vale a pena investir, que vale a pena buscar, que vale a pena procurar. E quanto mais a gente considerar Cristo importante, quanto mais a gente considerar Cristo glorioso e belo, como ele realmente é importante, glorioso e belo, ele, né, isso que traz sentido, isso que traz plenitude, porque foi assim que ele criou para ser. E tem esse outro aspecto do versículo 2, manter o pensamento nas coisas do alto. Pensamento também, né, vem muito no meu dia a dia da psiquiatria, porque o pensamento, ele é algo que é bem interessante, é algo que a gente consegue controlar parcialmente, né? A gente, em alguma medida, consegue controlar o que a gente pensa, mas em alguma medida também ele vem de forma involuntária. Acho que um grande exemplo disso é o pensamento ansioso, né? O pensamento ansioso é um pensamento que geralmente ele é meio sofrido, porque ele é muito intenso e ele gera preocupação, e ele gera desconforto. E é um pensamento que muitas vezes ele vem fora de controle. E o que a gente geralmente recomenda é para as pessoas não lutarem contra um pensamento, porque quanto mais a gente luta contra um pensamento usando nossa vontade, ele mais ele vem, né? Então tem aquele exemplo meio básico assim, tipo, ó, não pensa num elefante cor-de-rosa. E isso serve para mostrar que a primeira coisa que acontece quando a gente fala para não pensar em alguma coisa é que você pensa naquilo e às vezes, sei lá, se eu ficasse falando, insistindo, né, para vocês não pensarem nesse elefante cor-de-rosa, esse pensamento vai ficando cada vez mais intenso. E também não é para dizer, né, tipo, então a técnica é falar, não pense em Cristo, você vai tentar tirar o pensamento de Cristo da cabeça de vocês para fazer ele vir com mais intensidade. Não sei, não, acho que não é bem essa a ideia, mas a ideia é que às vezes outros pensamentos vão vir e você pode deixar eles virem, mas quando eles vierem, traz esse pensamento de Cristo junto, né? Traz o pensamento das coisas do alto junto. Então, porque os pensamentos da carne, porque né, esses pensamentos, sei lá, imorais, impuros, maus, gananciosos, eles sempre vão vir. Mas porque às vezes é involuntário, às vezes é reflexo. E, e não tem como colocar eles para fora na base da violência, da força de vontade, da tentativa, assim, né? Tipo, vou me esforçar muito para não pensar em tal coisa. Mas não é essa a ideia é substituir eles por outra coisa. Então, quando eles vierem, dá para deixar eles virem e pensar em Cristo junto, né? Por isso que é tão importante meditar na palavra de Deus, por isso que é tão importante meditar na beleza de Jesus, porque quanto mais a gente vai meditando, mais os nossos pensamentos vão se alinhando com aquilo que a gente medita. Não só com aquilo que a gente medita, mas com aquilo que a gente consome também, né? Então, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente fala, né? Sobre o que a gente conversa, isso tudo vai influenciando indiretamente o que a gente pensa, de forma que, não sei, a ideia é que assim, quando o pensamento chega, meio que já terminou o prazo para tentar mudar ele, já era. O que a gente tem que mudar é a alimentação, né, desses pensamentos, que é para como eles vão passar a chegar. E então, né, Paulo nos dá essas duas ferramentas. O procurar as coisas do alto, né, buscar as coisas do alto, buscar as causas do reino, buscar as coisas que são relevantes para Deus. E manter o pensamento nas coisas do alto, quando o pensamento outro, quando o pensamento mundano
quando o pensamento pecaminoso vier, pensar em Cristo junto com isso, e em períodos que a gente, né, tem domínio sobre o que a gente vai pensar, buscar pensar em Cristo, buscar pensar nas coisas do alto, buscar tornar o tempo que a gente passa pensando nisso, ou sendo influenciado por coisas, né, por ideias relativas ao reino, esse tempo tem que aumentar. E ele dá essa motivação, essa explicação para por que fazer isso, né? No versículo 3. Pois vocês morreram, né? Vocês morreram para o mundo, vocês morreram para o pecado, vocês morreram para vocês mesmos. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nossa vida está com Cristo, né? Tipo, Cristo é nossa vida. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Isso é o que a gente busca, esse é o anseio mais profundo da alma, né? De todo mundo, de todo ser humano. Porque a gente foi criado para isso, porque em Cristo todas as coisas, inclusive nós, temos a plenitude. Então, né, buscar a Cristo, pensar em Cristo, isso não nos torna presos a uma lei, a um conjunto de rituais. Pelo contrário, isso nos torna livres, porque foi para isso que nós somos criados, porque isso é o nosso desejo mais profundo. E quanto mais cedo com, e quanto mais intensidade a gente souber disso, a gente experimentar isso, mais a gente vai conseguir viver essa plenitude, conseguir viver essa glória. E Paulo ele vai falar de aspectos práticos também, tá bom, então eu vou fugir dessa coisa de valorizar demais rituais e tradições humanas, né, e focar na realidade em Cristo. E eu também vou fugir dos desejos da carne. Eu vou fazer isso, né, me atentando nas coisas do alto. E como isso se mostra na prática? Ele fala aqui, na prática, isso é se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Isso é se suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é se vestir de amor, que é o elo perfeito, né? Isso é deixar a paz de Cristo seu juiz, né? Buscar a paz de Cristo, se familiarizar com ela e ser agradecido, habitar ricamente em vocês a palavra de Cristo, né? Aquela coisa do que a gente consome, do que a gente lê, do que a gente ouve. A palavra de Cristo tem que ser uma dessas coisas. E se ela for, isso fica natural, né? Ensinar e se aconselhar uns aos outros, cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, ter a gratidão. E esse é o centro, né? Tipo, tudo que a gente fizer, seja palavra, seja ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, fazendo de um jeito que glorifique a Deus. Então, isso é tudo, né? Tudo. Não importa se é algo que é diretamente relacionado com o reino de Deus, né? Algumas coisas a gente pensa, sei lá, dar aula, pregar, fazer coisas que levem à conversão de pessoas, isso às vezes é fácil ver, mas não é só isso, é qualquer ação, né? Tipo, até coisa simples como comer, como beber, coisas como um trabalho que pode parecer que não está diretamente relacionado com o reino de Deus. Ele está porque ele pode ser feito para a glória de Deus. Coisas como, sei lá, rotina, tarefas de casa, atividade física, conversas que
não sei, aparentemente são despretensiosas e não precisam, a gente não precisa ficar pensando, tipo, para onde a gente vai levar, onde a gente vai conduzir, mas o viver isso ricamente, de forma plena, com gratidão, tendo Cristo em vista, isso pode, isso deve ser feito para a glória de Deus. E depois Paulo vai transformar isso de forma mais prática ainda, falando dos relacionamentos. Então, né, ele vai falar para as mulheres sujeitarem aos maridos, porque isso convém a quem está no Senhor. E ele vai falar maridos para amar as mulheres, né? Em outros lugares ele vai falar para amar as mulheres como Cristo ama a igreja. E fala para os filhos obedecerem aos pais, para os pais não irritarem os filhos, para os escravos obedecerem aos senhores terrenos, né? E qual que é a motivação disso? A motivação disso é o Senhor, é Jesus, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E depois, nas recomendações finais, na saudação, Paulo vai falar de Onésimo, né? Paulo fala que ele está falando que Tíquico vai levar a carta e que Tíquico ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Esse Onésimo é o Onésimo da carta de Filemon, né? Então, Onésimo era um escravo de Filemon e em algum momento ele foge e ele encontra Paulo e ele se converte. E depois Paulo manda Onésimo de volta para Filemon. E Paulo fala para Filemon, né, que para tratar Onésimo não como meramente um escravo, mas como um irmão, né? Então, bom, esse é o cristianismo, esse é isso é super prático, é muito bonito essa carta terminar desse jeito, né? Que, então, esse é um cara que ele é escravo na prática, mas Paulo também está falando que ele é um de vocês, né? Tipo, porque em Cristo não tem distinção. Esse, né, ele tem um trecho que eu acabei não colocando nos slides, mas aparece em Colossenses também, que em Cristo não há distinção entre escravo, entre livre, entre homem, entre mulher, entre judeu, entre gentil, e porque em Cristo a gente faz parte de um mesmo corpo, em Cristo está o nosso valor, e todos têm valor. E outra coisa que está nessas recomendações finais, que tem a ver com tudo ser para a glória de Deus, são essas recomendações de orar, vigiar, ser grato, ser sábio. O que Paulo fala é: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E eu queria terminar a aula chamando a atenção para essa recomendação, de aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Oportunidade em grego tem duas palavras para tempo, né? Uma é cronos, que é o tempo cronológico, tipo, sei lá, é o horário do dia, e tem uma outra palavra que é kairos, que se fala que é tempo oportuno, é oportunidade, é o tempo de fazer alguma coisa, é o tempo separado para alguma coisa, é o tempo de Deus, né? O tempo que Deus planejou para alguma coisa. E nesse trecho, Paulo vai falar, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, na verdade, redimir o kairos, né? Então, redimir o tempo que a gente tem. Isso traz no aspecto de tornar o nosso tempo intencional e determinado, né? Então, todo o nosso tempo é o tempo de alguma coisa, porque o nosso tempo é de Deus. E esse alguma coisa, ele, ele deve ser redimido, né? Faz parte do nosso
da nossa vida em Cristo, do nosso viver como cristão, que todo o nosso tempo que poderia ser gasto, sei lá, de forma inútil, de forma impensada, e o tempo meu que vai passando, a gente vai vendo ele passar, ele também é algo para Jesus entrar e para Jesus redimir. Então, esse esse é um incentivo, né? Assim, Cristo, ele é o centro de tudo. Cristo, nós fomos criados por Ele, nós somos criados para Ele. E nossa vida, ela só vai ter um sentido se ela for direcionada para Cristo. Então, e, e nessa busca de direcionar para Cristo, tem a armadilha do achar que nós conseguimos fazer isso pelo nosso esforço, e tem a armadilha de não fazer esforço nenhum e deixar a carne, ela invadir todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações e todo o nosso tempo. E para que isso não aconteça, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente busca, tomar cuidado com o que a gente, pelo que a gente se influencia, se deixa influenciar, e pelo que a gente pensa. E fazendo isso, todos os aspectos da nossa vida e todo o tempo, né, da nossa vida, ele pode ser redimido e ele pode ser levado de volta para Cristo. Essa é a nossa esperança gloriosa, né? É viver, é fazer parte da glória de Cristo, é poder enxergar e contemplar e ser tomado e ser maravilhado por isso. E isso transforma nossas vidas, transforma os nossos relacionamentos. Isso é algo visível, isso é algo abundante, isso é algo que nos traz liberdade. E, e essa mensagem de Paulo para os Colossenses, essa mensagem que a gente precisa muito ouvir. Esse é o centro de tudo. E vamos a Ele. Senhor Deus, que Jesus seja cada vez mais próximo e cada vez mais importante. E que a gente enxergue a beleza de Cristo com cada vez mais intensidade e clareza, Senhor Deus. Ajuda a gente a buscar, e nessa busca que será aumente o nosso desejo, e que nesse desejo a gente seja cada vez mais tomado pelo Senhor. A gente convida o Senhor para trabalhar nas nossas vidas da forma que o Senhor achar melhor. A gente convida o Senhor a ter tudo de nós, para que a gente possa ter mais do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.